Você abre o aplicativo do banco, o número está lá, frio, exato, indiscutível. Mas o que realmente pesa não é o saldo, é a sensação de que você já prometeu mudar antes. Já disse que ia se organizar, já disse que ia gastar menos, já disse que ia focar mais, produzir mais, ganhar mais. E mesmo assim, o dinheiro entra e desaparece. Não em grandes decisões dramáticas, mas em pequenos hábitos silenciosos que você nem percebe mais. Um gasto aqui, um impulso ali, uma distração que rouba horas, uma decisão tomada no cansaço. E quando você percebe, não foi falta de esforço, foi falta de direção. Talvez essa seja a verdade mais desconfortável que ninguém te disse com clareza. O dinheiro não está fugindo de você. Ele está se afastando do ambiente que seus hábitos criam, da pressa, do impulso, da desorganização, da mente cansada que decide no automático. Porque dinheiro não responde ao desespero, ele responde à estrutura. E existe um ponto que muda tudo. Quando você para de tentar correr atrás e começa a se tornar alguém que naturalmente atrai, sustenta e multiplica. Não com sorte, não com fórmulas mágicas, mas com hábitos silenciosos que quase ninguém valoriza. Hoje você vai ver 10 deles. E talvez você perceba algo que muda completamente a forma como você lida com dinheiro. Não é sobre fazer mais força, é sobre parar de se sabotar em silêncio, porque enquanto você não enxerga isso, vai continuar se cansando, sem sair do lugar. Mas quando você enxerga, você começa a construir algo diferente, mais calmo, mais sólido, mais seu. Se você se reconhece nessa sensação de se esforçar, mas ainda assim sentir que o dinheiro nunca fica, deixa o seu like neste vídeo. Não como um gesto automático, mas como um pequeno marco. Hoje você decide olhar para os seus hábitos financeiros invisíveis, sem fugir deles. E isso, por si só, já te coloca à frente da maioria. Existe um tipo de pessoa que está sempre ocupada, mas raramente é recompensada. Ela acorda cedo, responde mensagens, resolve coisas, corre de um lado para o outro, sente que o dia foi cheio, e mesmo assim, quando olha para a própria vida financeira, nada realmente mudou. Isso acontece porque movimento não é a mesma coisa que valor. E o dinheiro não segue esforço percebido por você. Ele segue valor percebido pelos outros. Esse é um dos primeiros hábitos silenciosos que mudam tudo. Parar de parecer ocupado e começar a ser útil de verdade. Parece simples, mas não é. Porque parecer ocupado dá uma sensação imediata de importância. Você sente que está fazendo algo. Você se sente produtivo. Mas quando você olha com honestidade, quantas dessas ações realmente aumentaram sua capacidade de gerar renda? Quantas melhoraram sua habilidade? Quantas resolveram um problema real de alguém? Agora, imagine 2 pessoas. A primeira passa o dia inteiro respondendo notificações, pulando entre tarefas, distraída, cansada, mas sempre fazendo algo. A segunda escolhe uma única habilidade relevante e aprofunda. Estuda, pratica, erra, ajusta, repete. No começo, parece que a primeira está mais ativa. Mas, com o tempo, é a segunda que começa a ser procurada, indicada, melhor remunerada, porque ela se tornou útil, e utilidade é o que o dinheiro reconhece. Aqui está a pergunta incômoda que pouca gente faz a si mesma. Se alguém tivesse que pagar mais por mim hoje, pelo que exatamente seria? Se essa resposta não está clara, o problema não é falta de esforço, é falta de direção. E a consequência disso é silenciosa, mas pesada. Você continua trabalhando muito, mas sempre no mesmo nível. Agora, o ajuste prático e direto. Ainda hoje, pare por 10 minutos.
Pegue um papel ou o bloco de notas do celular e escreva: que problema eu resolvo melhor hoje do que há 6 meses? Se você travar nessa resposta, isso já é uma resposta. E então você define uma direção. Qual habilidade, se desenvolvida nos próximos 30 dias, aumentaria meu valor de forma real? Não perfeita, não ideal, real. Porque quando você começa a alinhar seu tempo com valor, o dinheiro deixa de depender da sorte. Ele passa a responder à sua evolução. E isso muda completamente o jogo. Agora, existe um segundo padrão que destrói mais dinheiro do que falta de habilidade. E ele acontece em segundos, sem você perceber. E é aí que a maioria perde o controle, antes mesmo de ter a chance de construir algo. Existe um momento quase invisível, onde a maioria das decisões financeiras já está perdida. Não é quando o dinheiro acaba, não é quando a fatura chega, é antes. É no segundo em que o impulso aparece, e você não cria nenhum espaço entre sentir e agir. Você vê algo, deseja, justifica e executa. Rápido demais para perceber, rápido demais para questionar. E é exatamente aí que o dinheiro começa a escapar. Porque o problema nunca foi o valor da compra. É o padrão por trás dela. O hábito silencioso que muda isso é simples de entender, mas exige maturidade para praticar. Não reagir ao primeiro impulso. Os estoicos entendiam algo que hoje quase ninguém treina. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está o seu controle. Mas a maioria das pessoas não vive nesse espaço. Elas vivem no automático. Compra para aliviar a ansiedade. Gasta para se recompensar. Consome para preencher silêncio. E depois tenta compensar com mais esforço, mas isso nunca fecha a conta, porque você não resolve um padrão emocional apenas aumentando a renda. Você resolve mudando a forma como decide. Pensa em uma cena comum. Você teve um dia pesado, cansado, irritado. Abre o celular, vê algo que merece. E naquele momento, a compra não é sobre o objeto, é sobre aliviar o estado interno. Só que o alívio dura pouco, e o padrão continua. Agora multiplica isso por semanas, meses, anos. Não é um grande erro que destrói sua vida financeira. São pequenos impulsos, repetidos com consistência. Agora, aqui está o ajuste prático simples, direto e poderoso. A partir de hoje, toda compra que não for essencial entra na regra das 24 horas. Você não proíbe, você adia, você escreve o que quer comprar e espera. Se, no dia seguinte, ainda fizer sentido com calma, clareza e sem emoção, você decide. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? O desejo perde força, porque ele nunca foi sobre necessidade. Foi sobre impulso, e quando você começa a dominar isso, algo muda internamente. Você sente mais controle, mais respeito por si mesmo, menos arrependimento e, quase sem perceber, começa a sobrar dinheiro. Não porque você ganhou mais, mas porque parou de perder em silêncio. Só que existe um ponto ainda mais profundo, que pouca gente tem coragem de encarar. A forma como você cuida de pouco revela exatamente o que faria com muito. E enquanto isso não muda, nenhuma quantia será suficiente. Existe uma ilusão silenciosa que prende muita gente no mesmo lugar. Quando eu ganhar mais, eu me organizo. Mas a realidade funciona exatamente ao contrário. Você não se organiza porque ganha mais. Você ganha mais quando aprende a se organizar com pouco. A forma como você trata o dinheiro que já passa pelas suas mãos é um ensaio do que você faria com qualquer quantia maior. E aqui entra um dos hábitos mais ignorados e mais reveladores: organizar o pequeno antes de pedir o grande. Pensa em uma cena simples. Você recebe
paga algumas contas. O resto simplesmente vai, sem registro, sem clareza, sem decisão consciente. No final do mês sobra uma sensação vaga de que sumiu, mas não sumiu. Foi sendo entregue pouco a pouco em decisões que você nem percebeu. Agora deixa eu te contar uma micro-história realista. Um homem comum, sem renda alta, sem oportunidade extraordinária, mas ele fez algo que a maioria evita. Começou a olhar para o próprio dinheiro sem se enganar, sem romantizar, sem fugir. Anotava o que entrava, anotava o que saía, sem julgamento, só verdade. No começo foi desconfortável, porque ele percebeu algo incômodo. Ele não era vítima da falta de dinheiro, ele era cúmplice da própria desorganização. Mas, aos poucos, algo mudou. Ele começou a identificar padrões, pequenos vazamentos, gastos que não entregavam nada de real. Cortou alguns, ajustou outros. E o mais importante, recuperou respeito próprio. Não foi um salto financeiro imediato, mas foi um ponto de virada interno, porque, pela primeira vez, ele sentiu que estava no controle. E isso muda completamente a forma como você se comporta. Agora, aqui está um exercício simples que você pode fazer ainda hoje. Reserve 15 minutos e responda com honestidade. Quais são 3 gastos recorrentes que drenam seu dinheiro sem melhorar sua vida de verdade? Não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Depois, escolha apenas um para ajustar. Não todos. Porque consistência vale mais do que intensidade momentânea. E aqui vai um reenquadramento estoico importante. Você não controla quanto dinheiro vai chegar imediatamente, mas controla completamente como trata o dinheiro que já chegou. E é nesse controle que começa a construção de algo sólido. Ignorar isso mantém você no ciclo. Ganha, gasta, promete e repete. Mas quando você enfrenta, você sai do automático e começa a construir uma vida onde o dinheiro deixa de ser um caos e passa a ter direção. Só que existe outro hábito silencioso que sabota muita gente antes mesmo dos resultados aparecerem. E ele parece inofensivo, mas custa mais caro do que parece. Existe um comportamento que parece inofensivo, até inteligente, mas que silenciosamente drena sua energia antes mesmo de você ter resultado. É o hábito de falar demais antes de fazer. Você tem uma ideia, um plano, uma mudança que quer começar. E antes de executar, você conta, explica, compartilha, justifica, recebe validação, ou críticas, ou opiniões que você nem pediu. E, sem perceber, aquilo que deveria virar ação, vira conversa. O problema não é falar, é buscar recompensa emocional antes do resultado existir. Porque quando você fala demais sobre o que vai fazer, seu cérebro já sente uma falsa sensação de progresso. Como se você já tivesse avançado, mas não avançou, só gastou energia. E energia, quando mal direcionada, custa caro. Principalmente quando estamos falando de dinheiro, crescimento e construção de valor. O hábito silencioso que muda isso é simples. Faça silêncio sobre seus planos e seja barulhento nas suas ações. Não é sobre se isolar, é sobre proteger o que ainda está frágil. Pensa em quantas vezes você começou algo e parou poucos dias depois. Agora pensa em quantas dessas vezes você já tinha contado para alguém. Existe um padrão aí, porque quando você expõe algo cedo demais, você abre espaço para interferência, expectativa externa, comparação, dúvida, e isso enfraquece o processo. Agora, olha o contraste. Uma pessoa decide mudar. Ela não anuncia, não explica, não posta. Ela simplesmente começa. Acorda um pouco mais cedo, organiza o dinheiro, estuda,
trabalha com mais foco. Por dias, ninguém percebe. Mas, depois de um tempo, os resultados começam a aparecer. E aí sim, o silêncio vira presença. Aqui está o ajuste prático. Escolha uma área da sua vida financeira ou profissional que precisa melhorar. E faça um acordo consigo mesmo. Durante os próximos 7 dias, você não vai falar sobre isso com ninguém. Você só vai agir. Sem anúncio, sem justificativa, sem plateia. Porque quando você aprende a agir em silêncio, você começa a construir algo mais forte, mais sólido, menos dependente da opinião dos outros. E o mais importante, mais próximo de resultado real. Porque dinheiro não responde ao que você promete. Ele responde ao que você sustenta. E sustentação exige algo que vai além de habilidade. Exige confiança. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Porque no fim das contas, o dinheiro também segue pessoas que transmitem algo muito específico, mesmo quando elas não dizem uma palavra. Existe algo que abre portas antes mesmo de você pedir, e fecha portas antes mesmo de você perceber. Não é sorte, não é aparência, não é carisma exagerado, é confiança. Mas não aquela confiança falada, não aquela confiança que tenta impressionar. É a confiança silenciosa, percebida, aquela que aparece nos detalhes, na forma como você cumpre o que diz, na forma como responde, na forma como se posiciona. Porque no mundo real, dinheiro não circula apenas por esforço. Ele circula por confiança percebida. Pensa em situações simples. 2 pessoas têm habilidades parecidas. Uma responde de forma clara, cumpre prazos, não promete além do que consegue entregar. A outra atrasa, se explica demais, muda o combinado, some quando aperta. Quem você indicaria? Quem você pagaria mais? A resposta é óbvia, mas a prática quase ninguém sustenta, porque construir confiança exige algo que não dá recompensa imediata: consistência. E esse é um dos hábitos silenciosos mais poderosos. Se tornar alguém previsível no que importa. Não previsível no sentido de ser limitado, mas no sentido de ser confiável. A maioria das pessoas quer crescer, sem antes se tornar alguém em quem outros podem confiar. Querem ganhar mais, sem provar estabilidade. Querem oportunidades, sem demonstrar preparo. E o dinheiro percebe isso, porque oportunidades seguem pessoas que não precisam ser vigiadas. Agora, aqui está um ajuste simples, mas transformador. Escolha 3 comportamentos básicos e trate como regra: cumprir horário, responder com clareza, entregar exatamente o que prometeu. Parece básico, mas observa ao seu redor. Quantas pessoas realmente fazem isso todos os dias? Pouquíssimas. E é exatamente por isso que quem faz se destaca. Agora imagina isso sendo sustentado por semanas, meses. Você começa a construir algo invisível, mas extremamente valioso: reputação. E reputação atrai dinheiro de formas que esforço bruto nunca vai atrair. Indicações, convites, oportunidades que não são anunciadas. Tudo isso começa a acontecer quando as pessoas pensam: essa pessoa resolve, dá para confiar. E aqui vai uma pergunta direta: hoje você transmite essa sensação ou transmite dúvida? Porque essa resposta está impactando sua vida financeira mais do que você imagina. Mas existe um ponto ainda mais profundo, que define não só o quanto você ganha, mas o quanto você consegue manter. E ele começa em algo que quase ninguém quer abrir mão: os próprios desejos. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta direta, sem filtro, sem resposta bonita. Qual desses padrões mais afastou dinheiro da sua vida nos últimos meses? Foi o impulso? A desorganização? A distração constante? O medo de agir?
Ou aquelas promessas que você fez para si mesmo e não cumpriu? Não precisa escrever algo elaborado. Escreve o que for verdadeiro, porque muitas vezes o ponto de virada não começa quando você aprende algo novo. Começa quando você finalmente admite com clareza o que está te travando. E quando você faz isso, mesmo que só aqui nos comentários, você já não está mais no automático. Agora, vamos aprofundar algo que pouca gente tem coragem de encarar: a relação entre o que você deseja e o tipo de vida financeira que você constrói. Existe uma ideia silenciosa que mantém muita gente presa. Eu preciso ganhar mais para finalmente viver melhor. Mas, na prática, o que acontece é o contrário. A pessoa ganha mais e passa a desejar mais, gasta mais, se compara mais, se pressiona mais e continua sentindo a mesma escassez, só que em um nível mais alto. Isso acontece porque o problema não estava no dinheiro, estava na forma como ela se relaciona com o desejo. E aqui entra um dos hábitos mais contraintuitivos e mais libertadores: aprender a desejar menos para escolher melhor. Não é sobre viver uma vida limitada, é sobre parar de ser controlado por tudo que aparece. Hoje, você não precisa nem sair de casa para sentir que está ficando para trás. Basta alguns minutos no celular, alguém comprando, alguém viajando, alguém exibindo. E, sem perceber, você começa a querer coisas que nunca precisou. Desejos emprestados. E esses desejos custam caro, porque eles não vêm de clareza, vêm de comparação. Agora pensa com honestidade. Quantas coisas você já quis só porque viu alguém tendo, e depois que conseguiu, percebeu que não mudou quase nada? Esse ciclo é silencioso, mas extremamente caro, porque você não está só gastando dinheiro, está gastando energia tentando sustentar uma vida que nem era sua. E quanto mais você se prende a isso, mais difícil fica construir algo sólido. O estoicismo traz um reenquadramento poderoso aqui. Liberdade não é ter tudo, é não ser dominado por nada. E quando você começa a reduzir seus desejos, algo muda. Você fica mais leve, mais estratégico, mais seletivo. Você começa a escolher em vez de reagir. Agora, aqui está um exercício simples, mas desconfortável. Faça uma lista rápida de 3 coisas que você quer hoje. Agora, para cada uma, responda: eu realmente quero isso ou aprendi a querer isso? Sem julgamento, só verdade. Porque quando você começa a separar desejo real de desejo emprestado, você para de desperdiçar dinheiro tentando provar algo e começa a construir uma vida mais alinhada, mais sua. E o curioso é que, quando você deixa de correr atrás de tudo, você passa a ter mais espaço para construir o que realmente importa. E isso, naturalmente, melhora sua relação com o dinheiro. Mas tem um ponto que fecha esse ciclo, porque muita gente acha que o dinheiro aparece do nada para algumas pessoas. E não aparece. Ele só encontra quem já estava pronto quando ninguém estava olhando. Existe uma parte da história que quase ninguém vê. A parte silenciosa, a parte sem aplauso, a parte onde nada parece estar acontecendo. E é exatamente ali que tudo começa a mudar. Porque o dinheiro raramente aparece do nada. Ele encontra quem já estava preparado. Só que essa preparação acontece longe dos olhos dos outros, sem validação, sem reconhecimento, sem garantia. Deixa eu te mostrar isso de forma concreta. Um homem comum decide aprender uma habilidade. Nada glamouroso, nada viral. Ele começa devagar, erra, demora mais do que gostaria, se sente inseguro, mas continua. Todos os dias, antes de abrir redes sociais, antes de consumir qualquer distração, ele senta e pratica. 30 minutos, 45 minutos, às vezes 1 hora, sem plateia,
Por semanas, nada acontece. Por meses, pouca coisa muda externamente. Mas, internamente, algo está sendo construído. Clareza, competência, confiança. E então, um dia, surge uma oportunidade, um trabalho, um projeto, uma indicação. E para quem olha de fora, parece sorte, mas não foi sorte. Foi preparação silenciosa, encontrando o momento certo. Esse é o hábito que quase ninguém sustenta. Criar valor quando ninguém está olhando. A maioria quer resultado visível antes de construir capacidade invisível. E isso quebra o processo, porque dinheiro não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você consegue entregar. E entrega consistente vem de prática. Agora, aqui vai um ajuste simples, mas poderoso. Escolha uma habilidade que pode aumentar sua renda. Não perfeita, não ideal, útil. E a partir de amanhã, reserve 45 minutos por dia, antes de qualquer distração, para desenvolver isso. Sem exceção, sem negociação. Pode parecer pouco, mas feito todos os dias, muda tudo. Porque, ao longo do tempo, você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que sabe fazer. E isso altera completamente sua posição no mundo. Mais oportunidades, mais autonomia, mais respeito. E o mais interessante, quando você começa a construir valor em silêncio, o dinheiro começa a encontrar você de formas que antes não aconteciam. Não por mágica, mas porque você finalmente se tornou relevante. Só que existe um inimigo silencioso que destrói essa construção todos os dias, sem barulho, sem aviso, e ele está literalmente na palma da sua mão. Existe um tipo de vazamento que não aparece no extrato do banco, mas impacta sua vida financeira todos os dias. É o vazamento de atenção. Você acorda, pega o celular e, sem perceber, já entregou sua mente para o mundo. Notificações, vídeos curtos, comparações, conteúdos que não exigem nada de você, mas também não constroem nada em você. E quando finalmente decide focar, sua mente já está fragmentada, cansada, impaciente, dispersa. Agora pensa com calma. Como alguém constrói valor? Se não consegue sustentar a atenção, como alguém melhora de vida? Se não consegue ficar 30 minutos em uma tarefa sem escapar? A verdade é simples e difícil de aceitar. A atenção é capital. E quem desperdiça a atenção, inevitavelmente desperdiça oportunidades. Porque dinheiro não vem só de esforço físico. Ele vem de pensar melhor, decidir melhor, criar melhor, perceber oportunidades que outros não veem. E isso exige presença. Mas presença não sobrevive em um ambiente de distração constante. Agora imagina duas rotinas. Na primeira, a pessoa começa o dia consumindo, comparando, reagindo. Na segunda, ela protege a primeira hora, sem redes, sem ruído. Usa esse tempo para planejar, estudar ou executar algo importante. Quem você acha que, ao longo de meses, vai tomar decisões melhores? Vai construir mais valor? Vai ganhar mais clareza? A diferença não aparece no primeiro dia, mas aparece no resultado acumulado. E esse resultado se transforma em dinheiro. Agora, aqui está um ajuste direto. A partir de amanhã, proteja a primeira hora do seu dia. Sem celular, sem redes sociais, sem estímulos externos. Use esse tempo para uma única coisa que constrói sua vida: aprender, planejar ou executar. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Porque quando você começa o dia no controle, você carrega esse controle para o resto dele. E aos poucos, sua mente deixa de ser um campo aberto e passa a ser uma ferramenta. E uma mente bem usada
sempre encontra formas melhores de gerar dinheiro. Mas existe um ponto ainda mais profundo, porque mesmo com disciplina, foco e valor, muita gente continua sofrendo em silêncio por causa de dinheiro. Não pela falta dele, mas pelo significado que deu a ele. Existe um erro silencioso que corrói sua relação com o dinheiro por dentro. Não aparece em planilhas, não aparece em números, mas aparece na forma como você se vê. É quando o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser juiz. Juiz do seu valor, da sua inteligência, da sua dignidade. Se você tem pouco, você se sente menor. Se você perde, você se sente fracassado. Se você não cresce rápido, você se sente atrasado. E, a partir daí, todas as suas decisões começam a ser contaminadas. Você aceita o que não deveria aceitar. Você gasta para provar algo. Você se compara o tempo todo. Você entra em ansiedade. Porque, no fundo, não é mais sobre dinheiro. É sobre identidade. E isso é perigoso. Porque quando o dinheiro vira juiz, você começa a agir com desespero. E desespero nunca constrói nada sólido. Ele acelera decisões ruins, aumenta impulsos, diminui clareza. Agora, olha o contraste. Uma pessoa entende algo simples, mas poderoso. Dinheiro é uma ferramenta, não um veredito. Ela olha para o próprio saldo e, em vez de ver um julgamento, vê informação. Se está baixo, é um sinal. Se está melhorando, é um progresso. Se caiu, é um ajuste a fazer. Mas não é quem ela é. Isso muda completamente a forma de agir. Porque quando sua identidade não depende do dinheiro, você volta a decidir com lucidez. Você recusa o que não faz sentido. Você investe com mais calma. Você pensa no longo prazo. E, ironicamente, é exatamente isso que melhora a sua vida financeira. Agora, aqui vai um ajuste simples, que quase ninguém faz. A próxima vez que você olhar seu saldo, não reaja emocionalmente. Faça 2 perguntas. O que isso está me mostrando? O que precisa ser ajustado a partir daqui? Sem drama, sem julgamento, só clareza. Porque no momento em que você separa sua identidade do seu dinheiro, você recupera algo essencial: controle. E controle constrói consistência. Consistência constrói resultado. E resultado constrói uma vida mais estável. Mas existe um último ponto, talvez o mais difícil de sustentar, porque ele exige algo que a maioria não tolera: tempo. E sem ele, até bons hábitos são abandonados cedo demais. Existe um momento em que quase todo mundo desiste. E não é no começo. É quando as coisas começam a melhorar, mas ainda não o suficiente para serem visíveis. Você já não está tão desorganizado, já controla mais impulsos, já gasta melhor, já pensa com mais clareza, mas o resultado externo ainda é discreto. E é aí que entra o maior inimigo silencioso: a pressa. A pressa de ver retorno, a pressa de dar certo logo, a pressa que faz você abandonar um processo que estava funcionando só porque ele ainda não virou recompensa visível. E esse é o ponto onde muita gente quebra, não por falta de capacidade, mas por falta de paciência. O hábito silencioso que fecha tudo isso é ser paciente o suficiente para não destruir o que está começando a funcionar. Pensa em alguém que começa a se organizar financeiramente. Primeiras semanas, controle maior, menos impulso, mais clareza. Mas o dinheiro acumulado ainda é pouco. E então vem o pensamento: isso não está fazendo diferença. E aos poucos, a pessoa relaxa. Volta a gastar no impulso. Volta a não registrar. Volta ao automático. E perde o que estava construindo. Agora, imagina o contrário. Ela continua, mesmo sem aplauso.
mesmo sem grandes resultados imediatos. Mantenha o básico: controle, consistência, direção. E, com o tempo, algo muda. O dinheiro começa a sobrar. As decisões ficam mais firmes. As oportunidades passam a fazer mais sentido. E aquilo que parecia pequeno vira base. Esse é o ponto que quase ninguém sustenta. Continuar quando ainda não é emocionante. Agora, aqui está um plano simples para os próximos 30 dias. Escolha apenas 3 compromissos. Controlar impulsos, regra das 24 horas. Criar valor, 45 minutos por dia em uma habilidade. Registrar seu dinheiro, entradas e saídas, sem falhar. Só isso. Nada além disso. Mas, todos os dias, sem perfeição, sem drama, sem interrupção. Porque consistência simples vence intensidade passageira. E quando você sustenta isso por tempo suficiente, o resultado deixa de ser esforço, vira consequência. Se você olhar com calma, vai perceber que nada aqui foi sobre truques rápidos. Foi sobre construção silenciosa. Menos impulso, mais escolha. Menos ruído, mais atenção. Menos aparência, mais utilidade. Menos pressa, mais consistência. O dinheiro não responde ao quanto você quer. Ele responde ao tipo de pessoa que seus hábitos estão formando. E quando esses hábitos começam a se alinhar, algo muda. Você para de correr atrás com desespero. Para de tomar decisões no automático. Para de viver no ciclo de tentativa e frustração. E começa a construir. Com calma, com clareza, com direção. O dinheiro deixa de ser um acidente e passa a ser consequência. Consequência de ordem. E ordem sempre encontra espaço para crescer. Lembra da cena do começo? Você abrindo o aplicativo do banco, sentindo aquele peso silencioso. Agora imagina abrir de novo. O número talvez ainda não seja o ideal, mas a sensação é outra. Não tem mais confusão, não tem mais negação, tem clareza e, principalmente, tem direção. Agora, não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe um desses hábitos, só um, e aplica nas próximas 24 horas. Depois, volta aqui e comenta qual foi a sua decisão. Sem frase bonita, sem performance, só verdade. Porque é assim que começa, com uma escolha pequena, feita com consciência. E se você quer continuar desenvolvendo essa clareza, essa disciplina e essa relação mais sólida com o dinheiro e com você mesmo, se inscreve no canal, não como espectador, mas como alguém que decidiu parar de viver no automático e começar a construir uma vida com mais controle, mais respeito próprio e mais tranquilidade. O próximo passo começa quando você age.